Então, depois que eu faço o bolo, o formato do vaso, eu coloco esse pratinho de plástico aí, ó, já com os caninhos ali furado. E você vai fazer os furinhos do vaso. Então esse bolo aí é feito de barro areado. Não é todo cheio de barro, tá? Mas o interessante aqui é mostrar eu fazendo vaso. Eu faço os vasos com pó de pedra. Pedrisco, pó de pedra. Depois que ele seca aqui, ó, porque eu faço molde num dia, para no outro dia eu colocar a massa. Eu dou mais uma alisada, porque essa parte de dentro do vaso vai ficar muito lisinha. Depois vocês vão ver como realmente os meus vasos ficam lisinhos. E eu não abro a mão de fazer dessa forma, porque se eu Aí for eu vou fazer um fazer a monte de nata de areia cimento também com dá água. Não pode ser mais muito trabalho mole ainda. e nem muito dura. Agora Tem que coloca ser uma nata de cimento. quase que um mingau, né? É para ela poder escorrer, mas também não... Ó, aqui. Ó. Aí, ó. 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 Um banho de nata de cimento. Pode ver que ela não corre que nem água. Ela cobre. Ali, ó. Tá? Aí sim fica uma capa boa ali. Depois que eu coloco toda essa nata, eu completo o restante ali, né? E agora aí com a medida do alicate, a mesma grossura que tem um alicate, vai ser a grossura do meu vaso. E aí tá todo cheio de nata. Eu ainda jogo um pozinho de cimento, tá? Um pozinho de cimento, que é para ele firmar bem. E aí sim eu faço a minha massa com pedrisco, 2 de pó de pedra e 1 de cimento. E aditivo na massa. E aí eu vou preenchendo, não muita massa, para que essa massa fique um pouquinho mais baixa que o gabarito. Depois vocês vão ver como eu vou rebaixar um pouco essa massa. Se você tem interesse nesse produto, eu acho chato ficar pedindo para a pessoa se inscrever no canal. Mas bom, se você tem interesse, com certeza você vai se inscrever. Eu vou estar fazendo vídeos e dando as dicas. Olha só aí, ó. Por que eu estou passando essa colher agora desse formato? Para que a massa fique bem vibrada, bem apertada. Por isso que é bom o molde feito com barro. Não corre o risco de desmoronar. E veja que o gabarito continua na mesma medida. Aí sim eu venho, espero um pouco e vou colocando a ferragem. Isso mesmo. Todos os meus vasos eu faço com ferragem. Exceto os vasos menores, né? Vaso com
25, 30, já não tem tanta necessidade. E agora vamos colocar a ferragem. Depois de ter passado toda aquela massa, para garantir que o ferro fique bem no centro do vaso, porque depois vem a camada fina de massa, depois vem o acabamento final. Eu uso tela de cerca. Esse ferro aí, ele é bem resistente. E esse arame aí, ele é um arame bem grosso. E eu simplesmente vou colocando ele, ó. Vou apertando, que ele fique menos que o gabarito, para que não corra o risco de aparecer pro lado de fora. Só que depois eu vou preencher mais um pouco a massa. Depois de eu preencher e tapar toda a ferragem, eu vou colocar mais uns 2 milímetros de massa de só o pó peneirado com cimento. Daí sim esse ferro fica bem centralizado no centro do vaso, para não correr o risco de esse ferro ficar aparecendo. Porque você sabe que o ferro, ele pode enferrujar. Apesar que esses arames aí, eles são bem resistentes a ferrugem. Mas todo cuidado é pouco, porque um vaso vai durar anos. E veja que eu coloco, e eu não economizo, eu coloco mesmo o arame. Olha quantos ferros de pé tem aí, tem uns 8, 9 ferros. E tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas desse arame. Então por isso que meu vaso pode ser fino, porque tem resistência. A massa, o pedrisco, o ferro, o aditivo, tudo isso contribui para que o vaso fique resistente. Acabei de terminar de fazer esse aqui com a massa grossa. Só que a massa fina eu vou deixar para amanhã, porque senão começa a dar problema. Ó, entendeu? Então pode deixar para amanhã que não tem problema. Acabei de tirar esse aqui agora da mesa. Olha só que coisinha. Olha as paredes por dentro como é que ficou. Lisinho. Aí agora, depois de passar a última camada de massa, eu jogo um cimento puro. E aí é só finalizar agora aqui, ó. Alisamento com as costas da colher. E temos um vaso aí lisinho e lisinho. Porque depois aqui, depois que tiver na hora de pintar, eu dou primeiro uma mão de tinta, tá? E a tinta é própria para cimento, tá? Por isso que eu não passo selador nada. Eu dou direto a tinta, porque é tinta própria para cimento. Depois que seca essa tinta,
Aí eu venho com a massa fina aqui, massa acrílica, e faço o mesmo trabalho que eu fiz aqui com cimento. Bem fininha, só para dar um alisamento, entendeu? Aqui tá só no cimento. Ó, já tá liso. Entendeu? Agora vem com a lixa. Eu tenho até me treme para fazer isso aqui, mas só que, como tá bem lisinho, não tem necessidade, né? Olha aí como é que fica. Aí, ó, limpinho, lixado. E aí, ó. Vou dar uma selada, só uma selada, tá? Não é tinta grossa não. Selar bem, fininho, só sujar, tá? Para depois vir com a massinha para fazer o acabamento então, tá? Fica top, hein? Ó, coisinha pouca de tinta, tá? Acabar aqui eu já mostro como é que ficou. Ó, coloquei isso aqui no preto e olha como é que ficou. Isso aqui é só o fundo, não tá pronto, vaso. Porque olha só, tá vendo esses defeitozinhos aqui, ó? E agora Eu vou vir com a eu viro o massinha, vaso, tá? e vou fazer a borda Massinha dele especial, ó. com a massa branca e o pigmento ocre. Deixar secar, passar lixa de novo. Veja que eu não Vou passar uma massa nele todo. misturo a massa, eu apenas pego Passo o a pincel bisnaga assim, ó. e dou 3 pingozinhos ali, Tá ó, bem. 2, 3 pingozinhos. Apesar que isso aqui é só uma... Dois Olha, pingos. duas Olha só. pinceladas eu botei na tinta, tá? O que 2 pingos de bisnaga faz? Não tem... Vou passar na Não tem borda nem dele todo 20 centavos de tinta aqui. Que eu pintei esse vaso. e eu vou rodando aí. Mas olha, do e jeito vou que já tá, já tá passando. bonito, hein? Quanto Vai ficar mais bonito mais ainda. Eu vou pintar ele dessa eu cor mesmo. passar aí, menos acabamento vai ficar para mim fazer. Ei. Mas essa massa, Coisa linda, hein? ela não vai Eu gosto soltar assim de depois? fazer na luz, Não. porque na luz mostra todo defeito. Essa é uma massa acrílica em cima de uma tinta própria para cimento. Eu tenho vasos aqui que já tem 1 ano. Aí, ó, passei Pintado no sol. uma massa fininha, na mas chuva. fininha mesmo. Tá? E tá do mesmo jeito. Botei Só a que essa massa massa não é branca muito grossa. Você tá com vendo que aí essa eu tô aqui. passando um pouquinho mais grossa. Não misturei não, tá? Mas Só eu já pinguei vou na afinar massa e ela passei ali. todinha, tá? Ó. Já vou passar a espátula. Olha o efeito que ficou esse vaso. Onde eu vou tirar todo o excesso. Tá? Porque a massa aqui é só para Então, dar o acabamento no vaso. Olha, Certo? passar uma lixa agora aqui, tá pronto o essa vaso. partezinha aí de dentro, ó, Fica assim, ó. aonde fica Tá aparecendo. bonito, machado. Para não ficar aquelas imperfeições. Mas vou ver ainda como é que vai né? ficar. Apesar que meus vasos já são, por dentro, já são Ó. bem lisos. Acabamento. Mesmo assim,
eu ainda passo por dentro. Aqui, ó, eu passo o dedo aqui, ó, pra ficar redondinho. A Porque massa se a vai pessoa se for misturando virar o vaso e vou e mexendo rodar e no ela chão, vai para não tomando quebrar as quinas. tonalidade, Não pode ter quina aqui. certo? E Essa aqui é a borda aí eu não tô partezinha muito preocupado não, do ladrão. porque depois Caso eu vou fazer aí entre água debaixo do vaso, um dourado nessa borda. aí a água sai aqui pro ladinho aqui. Depois eu vou estar postando o vídeo desse vaso pronto. Ele prontinho, prontinho, certo? Aí se você se inscreve aí no canal, semana que vem aí, daqui mais uns 3 dias, já vai estar aí o vídeo mostrando o vaso pronto. Veja que até o momento agora, eu só usei a massa. E a primeira pintura é bem fina. Olha, Tem aqui a massa eu dei 2 pinceladas na branca, tinta e tá pintei o vendo? vaso todo, tá? E vou pegar Pra essa você ter ideia. bisnaguinha aqui, ó. E Escurante aí, ó, aqui. E agora ó, eu vou fazendo por dentro, 2 pinguinhos. vou colocando a maçã e vou fazer essa bordinha toda por Não vou nem dentro, misturar, bem tá? caprichadinha, porque o, Não vou nem o cliente vai misturar. comprar o produto. Ah, mas é vaso. Não, meu amigo, isso aqui é um produto, entendeu? Quanto mais acabado, mais bonito fica, mais valorizado fica. Se você quer vender um vaso com valor bom, você tem que fazer um produto bom. E o meu vaso, ele é feito com pedrisco, ele tem a ferragem, certo? Tem a parte da ferragem. Depois tem essa massa acabada. Depois por dentro também tem o neutrol que eu vou passar, tá? Se você quiser falar comigo no WhatsApp, o número está aí, tá? 3 ou 4 vezes eu vou deixar o meu número aparecendo aí. E aí, ó, vamos finalizar então essa parte aí. Depois eu vou lixar novamente. E já faz aí, já foi lixado uma vez, tá? E agora eu tô passando mais essa massa. E depois eu vou estar lixando novamente o vaso. E depois que eu lixar o vaso, eu lavo ele todinho, tá? Olha aí como é que tá ficando o efeito. Depois que eu passei toda a massa com a espátula, eu passo a mão aqui, ó. Ele não tá muito mole, tá meio, tá quase secando. Eu vou passando a mão aí, ó, para dar um alisamento final mesmo. E vai ficando esse efeito aí, ó. Eu vou brincando aí, tá? Eu vou brincando, eu vou fazendo. Talvez esse vaso não vá ficar assim, mas eu acho que eu vou deixar esse vaso assim, sabe? Amanhã eu vou lixar novamente essa borda aí. Eu quero finalizar esse vaso essa semana para estar postando aí no YouTube. Esse vaso ele tem 56 de altura. Ele tem 42 de boca. O fundo dele tem 25, 26 centímetros. São 3 furos. E ainda dá para colocar embaixo desse vaso um pires desses de plástico. Você vai numa loja aí que vende vaso de plástico e compra só o piresinho só. Coloca ali embaixo e é fácil de estar movimentando, tá? Não precisa levantar o vaso para tirar o pires. Então você não vai estar tirando o pires toda hora, né? Certo? Eu acho que se a pessoa for colocar o vaso dentro de casa, não tem necessidade de estar colocando muita água.
geralmente as plantas que usa dentro de casa não necessita tanto de água. Eu tinha um vaso aí em casa e não tinha nem furo embaixo, né? Mas em todos os casos, né, é bom garantir. Então agora, depois que eu lixei todo ele, eu vou lavar ele. Isso mesmo, lavar. Para não ficar poeira. Para me garantir que depois não tem problema na tinta. Aliás, eu estou pensando seriamente em nem pintar esse vaso. Sabe? Só passar a resina agora em cima dessa massa aí, já vai ficar bonito. Mas é amanhã eu vou decidir isso aí. Se eu deixo o vaso só na massa ou se eu vou pintar. Porque ficou um efeito legal, ficou uma cor bem agradável. Gostei da cor. E olha aí, ó. Eu jogo água mesmo, lavo bem lavado, tá? Para garantir que não fica nenhum resíduo. Se você quiser, pode se inscrever no canal, dê o seu like, deixe seu comentário. Aqui. Depois nós vamos passar mais a massinha. Aqui. Aliás, e ainda não foi pintado. Isso aqui foi só uma selada de tinta e passado a massa fininha. Ele já tá lisinho assim porque o vaso é bem lisinho, tá? Não convém passar massa muito grossa. A massa é só para tirar as imperfeições. Eu vou passar uma lixa bem fina nele. Aí você vai ver como é que vai ficar.